carne na Páscoa, que não tem problema, às vezes alguém fica até assim, não é? Assim, assustado, né? Porque alguém come carne na Páscoa, né? Para eles, para muitos, é um pecado isso, né? Comer carne na Páscoa, não é isso? Para muitos é um pecado. Alguém até me pergunta, pastor, vocês comem carne? Como é? Come carne, sim. Come carne, come peixe, qualquer coisa, mas não é obrigado a comer peixe. É obrigado a comer peixe na Páscoa? Não. Outra coisa, a Páscoa bíblica, que o importante para nós é a Bíblia. Alguém diz, pastor, eu acho bonito que eu só falo a Bíblia. Diga, eu vou falar o quê, se não for Bíblia? A Bíblia, né? Irmãos, o importante para nós é a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica. E a Páscoa bíblica, Jesus participou da última. Ele foi quem participou da última Páscoa. A última. Jesus participou da última Páscoa. Então, biblicamente, não existe mais a Páscoa. Biblicamente, não. Jesus participou da última Páscoa, está lá em São Mateus, me parece capítulo 26, aí nós vamos abrir a Bíblia. Se você quiser anotar, é bom também, porque o culto de sexta-feira é um culto assim, de uma palavra, do ensino, não é? E é importante porque você tira as suas dúvidas, não é? Você tira a sua dúvida. Capítulo, em São Mateus, abra a sua Bíblia, ou então você anota também, muito importante você anotar, né? Glória a Deus. São Mateus, capítulo 26. Que fala sobre a última Páscoa. 26, 17. Muito obrigado. 26, 17. A última Páscoa e a Santa Ceia. Não tem a última aí? Não tem escrito a última? Pronto. Então, se Jesus participou da última, porque dali para frente não existia mais. Acabou. A última Páscoa, ele participou. E ele teria mesmo que participar da última Páscoa. A primeira Páscoa, os irmãos sabem que foi aonde? A primeira Páscoa celebrada no Egito. Capítulo 12 de Êxodo, gente. 12 de Êxodo. A primeira Páscoa, muito obrigado. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. No capítulo 12 de Êxodo, de 1 a 36. Está lá, a primeira Páscoa. E a última foi a que Jesus participou. Em São Mateus, capítulo 26, verso 17. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aliás, 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Que tempo é esse? Da sua morte. Da sua morte. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Os 12 discípulos. Judas também estava na Páscoa. Judas também sentou-se na mesa para comer a Páscoa. Então, amados, aqui está a última Páscoa. Então, biblicamente, não existe mais Páscoa. Acabou. Parou em Cristo. Por quê? Porque a Páscoa apontava para Cristo. A Páscoa era a tipologia de Cristo, daquilo que Cristo iria realizar e fazer por todos nós. Era a Páscoa. Porque a Páscoa foi instituída no Egito ainda. Porque os irmãos sabem que o povo de Deus passou 400 anos escravo no Egito. Escravo. A Bíblia chama
430 anos em alguns textos, mas ali números arredondados. Se fosse 450, seria 500 anos. Né? Mas como é 430, ele traz para 400. 400 anos, que foi uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Deus disse a Abraão que o povo dele iria ser escravo 400 anos. Mas no final desse tempo, o próprio Deus iria estender o seu braço forte, ia estender a sua mão, ia tirar o povo dele da escravidão. E o povo de Deus iria sair com grande fazenda para uma terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos verificar que quando Deus fala para a congregação, fala com Moisés, e diz a Moisés como seria a Páscoa e como deveria participar da Páscoa. Porque a Páscoa era tipo de Cristo. Então, Deus diz aqui, e Deus dá aqui, irmão, Deus é quem diz o alimento da Páscoa. Deus também diz como seria o cordeiro, como seria feito a festa, quem deveria participar, glória a Deus, quem deveria participar, e dá os ingredientes, porque todas as vezes que Deus fala com o homem, Deus diz a ele como é que é para fazer. Em todos os textos bíblicos, todas as vezes que Deus escolhe uma pessoa, que Deus fala com o homem, Ele dá a diretriz. Ele diz como é que o homem deve fazer. E aqui não foi diferente, também com a Páscoa. Então diz aqui, falou o Senhor a Moisés e Arão, Êxodo 12, versículo 1. Na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquele dia, e naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargosas, comerão. Amados, veja que Deus dá aqui, Deus já disse como deve ser. Então, Deus já diz que o cordeiro tinha que ser de 1 ano. De 1 ano. E que não era para estragar, não. Não era para sobrar, não. Se a família fosse pequena, para o cordeiro, então convidava o seu vizinho. Contanto que tinham que comer o cordeiro todo. Glória a Deus. Depois Deus diz que o cordeiro não podia ser cozinhado. Tinha que ser assado, porque o fogo fala de provação. Glória a Deus, o fogo é quem queima o pecado, quem queima a impureza. Então o cordeiro, como vinha para limpar o homem do pecado, ele tinha que ser assado na brasa. Assado na brasa. Glória a Jesus. Mas veja, uma coisa importante aqui, é que também esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mácula. Versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Um macho, porque
Cristo é homem. Então, por isso que a Bíblia diz, um macho. Por quê? Porque se não fosse um macho, não poderia ser símbolo de Cristo. Mas um macho, não é? Sem mácula. Então, esse cordeiro não podia ser manchado, não podia ser doente, rugado. Não tem cordeiro animal que é duas cores, amarelo, mais preto, branco. Não, lá. O cordeiro para a Páscoa não podia ser de duas cores. Malhado, muito obrigado, malhado. Não podia ser malhado, tinha que ser uma cozinha só. Depois que fosse escolhido, não podia ser 2 anos, é um ano. Um ano. Para um cordeiro novo, um cordeiro sadio, né, no tempo certo. Depois desse cordeiro tinha que ser amarrado. Não era logo pegar ele e cortar logo. Não, tinha que ser amarrado. Versículo 4 diz, e guardareis até o 14º dia deste mês. 4 dias. Se escolhi o cordeiro no dia 10, amarrava ele, precisava o dia 10, 11, 12, 13, 14. 4 dias. Amarrado, depois dos 4 dias, ia passar por uma inspeção. Aí alguém ia, sacerdote, olhava o cordeiro, verificava ele todinho, para ver se ele estava sadio. Se por dentro dele não havia alguma enfermidade, porque se tivesse, aparecia. Nesse tempo que ele estava amarrado. Então, verificando que aquele cordeiro estava sadio, aí se imolava ele. Aí diz aqui a hora, porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Glória a Deus. Diz a hora tarde. Podia ser de manhã, não podia ser de manhã, tinha que ser à tarde. E sacrificará à tarde. Pronto. Glória a Deus. Por quê? Porque é a tipologia de Cristo. Tinha que se cumprir tudo em Cristo. Como acontecia com esse cordeiro aqui, tinha que se cumprir em Cristo, lá no Novo Testamento. Depois que sacrificava o cordeiro, o sangue do cordeiro não era jogado fora, não. O sangue do cordeiro, está aqui o verso 7, e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras, e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Irmãos, aquele sangue era distribuído para as famílias, cada casa, cada um levava um pouco daquele sangue, chegava na porta, colocava o sangue na porta, e nas vergas, nas ombreiras, nas vergas das portas. Por quê? Porque aquele sangue ali era o sangue protetor, sangue que protegia, o sangue expiador, o sangue que garantia a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Porque à meia-noite o anjo destruidor ia entrar em cada casa. Na casa que não tivesse o sangue, nos umbrais e nas ombreiras, ele ia entrar em cada casa e mataria o primogênito da casa, da família. Mataria o primogênito. É por isso que a Páscoa vem do verbo grego, quer dizer, passoi, quer dizer, passar por cima, e mais além, sem fazer mal. O anjo destruidor, quando passava aqui e via o sangue, ele pulava aquela casa. Quando via o sangue, ele pulava aquela casa. Mas que não tivesse sangue, ele entrava e mataria o primogênito daquela casa. Agora, os irmãos, vejam, quando Jesus, ele foi preso, ele não foi logo morto. Quando Jesus foi preso, levaram Jesus para a casa de Caifás. Quem primeiro verificou Jesus foi Caifás. Caifás, que era o sumo sacerdote. Anás e Caifás. Foi para a casa deles. Eles verificaram Jesus, fizeram várias perguntas a Jesus. Não encontraram nada de
de levar Jesus à condenação, à pena capital. Aí foi para Herodes, Pilatos. Aí Pilatos verificou Jesus e disse, não posso fazer nada com esse homem, isso é um justo. Aí manda para Herodes. Aí Jesus sai de Pilatos para Herodes. Herodes verifica Jesus, faz inspeção, faz várias perguntas e diz, eu não sei, não tem nada contra esse homem, isso é um justo. Volta para Pilatos. Aí Pilatos verifica Jesus novamente, faz várias perguntas, diz, quando ele está conversando com Jesus lá com as autoridades, aí a mulher dele tem um sonho e manda uma mensagem para ele. Porque a mulher não podia entrar na reunião dele, na cultura judaica, não podia entrar. Mas ela teve um sonho e mandou escrever, eu disse, não entre na condenação desse justo, porque no sonho eu muito sofri por causa dele. Ele olha, lê, a Bíblia registra isso. Mas pressionado, porque ele é um político, queria ganhar o maior número de pessoas, queria ganhar também os judeus, porque o judeu era contra Jesus. Aí disse, bom, a quem eu solto? Barrabás ou Jesus? Aí a multidão ia pedir quem? Barrabás, porque ninguém queria saber de Jesus. O judeu não queria saber de Jesus. Os romanos também. Ele já sabia. Ele quis se livrar. Por quê? Porque quando a mulher mandou a mensagem para ele, ele ficou com medo. Mas não podia recuar, porque ele queria ser popular. Então ele disse, pediu água, lavou as mãos, disse, eu estou livre. De quê? Do sangue desse justo. Estou livre, estava livre? Estava livre não. Porque diz a história que ele morreu assim, lavando as mãos sem nada, estou livre, estou livre, estou livre. Ficou sem juízo. Endoideceu. Agora, por isso que esse cordeiro aqui, ele tinha que ser periciado. Como Jesus foi, Anás, Pilatos, Herodes, Pilato, ele é justo, ele é santo, não tem defeito nenhum, então tem que morrer. Glória a Jesus. Irmão, nossa salvação é perfeita. Não foi que ninguém está dizendo, é a Bíblia. É a Escritura Sagrada que diz. Ele pagou mesmo, pagou toda a conta pelo pecado. Ele sofreu mesmo, derramou sangue e deu a vida por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Agora a comida da Páscoa não tem nada de peixe. Se alguém quiser participar da Páscoa, não é com peixe, é com carne. Não existe mais a Páscoa, biblicamente. Mas se alguém quiser participar, comemorar a Páscoa, não pode ser com peixe. Tem que ter aqui. E naquela noite comerão, versículo 8, Êxodo 12, 8. É bom você anotar esse versículo, alguém pergunta a você sabe dizer. E naquela noite comerão o quê? A carne assada no fogo. É carne ou é peixe? Carne. Habla de carne assada no fogo. Com pães. Não é com feijão, não? Nada de feijão aqui, arroz, não, senhor. É pães asmo. Pão sem fermento. E ervas amargosas a comerão. Era Páscoa bíblica. Negócio de peixe, não sei o quê. Não, senhor. Era carne assada. Por quê? Porque o cabrito representa Cristo. Tudo é Cristo. O pão sem fermento era a pureza, a santidade daquela festa. E as ervas amargosas, para que eles não esquecessem que fora escravo no Egito, que Deus havia livrado ele do sofrimento, da amargura, do sofrimento da escravidão. Então eles têm que relembrar isso, não esquecer
de onde Deus o havia tirado. Para não se orgulharem. Porque às vezes o crente, Deus às vezes ele se esquece de onde Deus tirou ele, da miséria, do sofrimento, às vezes até do espiritismo, da perturbação, às vezes o inimigo estava perturbando ele, às vezes só dormia se fosse embriagado, no lamaçal do pecado. Aí quando Deus tira ele, tirou, pagou o preço por ele, chamou ele, e batizou ele com o Espírito Santo, encheu ele de alegria, às vezes até casou, ele não era casado, deu uma esposa, criou filho, abençoou, deu emprego, glória a Deus, tem salário, tem emprego, às vezes tem carro, tem tudo. Aí começa a botar dificuldade. Aí começa a botar dificuldade. Até nos cultos vem quando quer. Até para os cultos começa a vir quando ele quer. Às vezes passa a ser domingueiro. Depois de domingueiro passa a ser ceieiro. Ele só vem na Santa Ceia. E às vezes nem na ceia vem. Tanto faz tomar como não tomar a mesma coisa. Se esqueceu de onde Deus havia lhe tirado. Se esqueceu do benefício recebido pelo Senhor. Glória a Deus, se esqueceu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus não queria que o povo de Israel se esquecesse. Não, tem que participar da Páscoa, tem que ser com cabrito, tinha que ser com pão ácimo, mas tinha que ter na mesa também ervas amargosas. Por quê? Porque a geração que iria surgir não tinha tomado conhecimento, não sabia da história. Mas participando da Páscoa, os pais tinham a obrigação de contar para os filhos o que Deus fez com eles. Contar quem era o cordeiro, porque as ervas amargosas, porque o pão sem fermento, porque tinham que fazer todo ano. Era uma das maiores festas de Israel. Todo varão tinha que participar dessa festa. Glória a Jesus. Então, a Páscoa começou a Israel participar de geração a geração. Então ela passou a ser um memorial e uma profecia. Na Páscoa, naquele momento ali, eles estavam participando de um memorial da escravidão do Egito. Fica na memória deles. Estavam relembrando daquele momento da Páscoa, o livramento que Deus havia lhe concedido. E ao mesmo tempo uma profecia. Por que a profecia? Porque a Páscoa também apontava para frente. A Páscoa apontava para o Calvário, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que a Páscoa era um memorial, a Páscoa era um memorial e a Páscoa era uma profecia. Então, esse candeeiro aceso ardia no coração do povo de Israel. Eles olhavam para frente, eles viviam de uma esperança. A esperança de quê? Do Messias prometido, a esperança do Cordeiro de Deus. Eles queriam tocar neles. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, tem recomendação aqui. Diz no versículo 9, diz: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, faça o quê? Queimareis no fogo. Tudo nele era com fogo. Falou do cordeiro, tinha que ter fogo nele. Isso fala de quê? Da purificação, irmãos.
Isso fala da purificação dos nossos pecados. Porque o Espírito Santo é Deus e Deus é fogo. A primeira coisa que o crente recebe de Deus quando ele declara Jesus como Salvador, quando ele se arrepende, é receber o Espírito Santo na sua vida. Glória a Jesus. E a partir dali, começa dentro dele um processo de purificação. A partir dali, começa a santificação. Porque a santificação na Bíblia, ela é imediata, ela é progressiva e ela é plena. Então tem 3 estágios, ou em 3 dimensões, a santificação. Glória a Deus, e a Bíblia diz que Deus não mora em templo feito por mãos humanas. A morada de Deus somos nós. A morada de Deus é a sua vida. A morada de Deus é o seu corpo, é o meu corpo, é a morada de Deus. Porque não foi o homem que fez o nosso corpo. Sabe que nós somos a casa de Deus, a casa, o templo de Deus. Nosso corpo é o templo de Deus. Então a santificação, ela é imediata. Pode ser quem for, prostituta, ladrão, quem for. No momento que se arrepende, no momento que aceita Cristo como Salvador, que ele declara Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, vem sobre a alma daquele pecador e santifica com a presença do Espírito Santo. Passa a ser santo. E muitos deles já são batizados com o Espírito Santo no momento que aceita Jesus. Aí a partir dali, tem a santificação progressiva. Progressiva. Aí vai depender agora dele em deixar os costumes do mundo. Porque os costumes do mundo quer continuar. Os costumes do mundo quer continuar com ele. Por causa da vida social, dos amigos, daquele que ele já, o costume dele já de muitos anos. Então aí, a partir daquela hora, começa dentro dele agora uma guerra. A guerra da carne contra o Espírito. A carne quer continuar. E o Espírito diz não. A carne não quer, o Espírito não. Você é crente. Você agora é nova criatura. E na proporção que ele vai se esforçando e vai deixando os maus costumes ou os antigos costumes, ele vai crescendo na santificação. Por isso que a santificação é progressiva. Se ele for aceitando de volta o que devia deixar, ele vai perdendo a santificação. E se ele continuar, ele perde também a salvação, porque o Espírito Santo sai da vida dele. Então, por isso que a santificação, ela é imediata, ela é progressiva e total. Pastor, e quando é que nós chegamos na salvação total? Quando chegarmos lá no céu. Aí só lá no céu. Porque enquanto estivermos aqui, ninguém pode dizer, irmão, eu deixei tudo, não tem nenhuma fraqueza mais. Irmão, estou isento do pecado. Enquanto estiver aqui, por mais intimidade que se tenha com Deus, ainda pode pecar. Aliás, ainda peca. Não vive mais na prática do pecado, mas é um pecador. Nunca deixa de ser pecador. É um pecador santo, mas é um pecador. É um pecador justificado por Cristo, mas ainda é um pecador. Glória a Deus. Então essa estatura de varão perfeito, só quando chegar lá. Oh, glória a Deus, porque estamos isentos do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas diz aqui, assim pois a comereis. Isso aqui é Deus dizendo. Assim pois a comereis. Primeiro, que falou aqui, os lombos. Os lombos, foi logo para os lombos. Os lombos cingidos.
os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pronto. Quer comer a Páscoa? Quer? Pronto. Cinge os lombos, bota o sapato nos pés, e o cajado, e tem que comer apressadamente. Isso fala de quê? Do desejo do crente, da filha de Jesus. Ele tem que desejar cada dia: Jesus, Maranata, venha Jesus, venha. Venha Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O desejo que se tem pela volta de Jesus. E só que tem esse desejo é o crente salvo. Só o crente salvo que tem esse desejo. Então para cá, lombos cingidos. Lombos cingidos. E qual é a recomendação? Jesus foi quem disse: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. Glória a Deus, tem que estar lombo cingido. Lombo cingido não fala, é apertado. É apertado. Não é nada folgado, frouxo. Não, é apertado. Né? Com cinto. A roupa é ajustada ao corpo. Roupa ajustada ao corpo. Não é ser um cinto não folgado, não, frouxo. Não. Tem que estar apertado. Quanto mais apertado, melhor. Glória a Deus, fica bonito. Lombos cingidos. Protegido. O Evangelho de Jesus não tem nada frouxo no Evangelho, não. As igrejas que têm afrouxado o Evangelho estão aí parecidas com o mundo. Negócio frouxo, sem ordem, sem regra, à vontade. Irmão, a igreja de Jesus tem que estar de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra, tem que comer Bíblia. A igreja de Jesus é assim, tem que estar na Bíblia. Negócio, religião, vou escolher quem eu vou ficar, porque aqui nada pode, aqui não dá. Tudo aqui é proibido, quero ir para lá, que ali pode. Ali pode, aqui não pode, ali pode. Lá é tão bom, mas faz o que quer ali. De todo jeito ali. Estão cantando ali também, estão cantando ali. Não estão até falando mistério ali. Agora aqui não pode. Pode não. Não, por quê? Porque Jesus disse que não. Diz que a minha igreja, vós não sois do mundo. Como eu também não sou do mundo. Se o mundo vos aborrece, alegrai-vos com isso, porque também aborreceram os santos profetas que viveram ante vós. E se o mundo amar vocês, vocês não são do mundo, vocês são do mundo. O mundo vos aborrece porque vocês não são mais do mundo. Se o mundo vos aborrece, me aborreceu primeiro.
Sabe por que o mundo vos aborrece? Porque vocês eram do mundo e eu tirei vocês do mundo. Vocês são meus representantes na terra. Vocês são meus representantes na terra. Glória a Jesus. E quem não obedecer a palavra, porque não quer obedecer. Não quer obedecer. Mas ser crente, irmãos, é estar com o lombo cingido. Glória a Jesus. Lombos cingidos. Lombos cingidos. Porque quando Deus fala no coração de Paulo, e Paulo escreve mostrando sobre a igreja, Paulo diz que a igreja é um edifício. Um edifício. Mas é um edifício bem ajustado. Não é? Parece que é Efésio, é um edifício bem ajustado. Efésio. Me parece que é Efésio, irmãos, que fala sobre isso. Vamos ver aqui. Glória a Jesus. Um edifício bem ajustado, um corpo bem ajustado. Me parece que é Efésio. Deixa eu ver se é Efésio. Ah, se eu encontrasse. Ô, irmão, me ajude, quem vocês? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Encontrei. É 2. Mas começa a ler do versículo 20. 2:20. Cadê o Rob? Leia aí, Rob está com o microfone aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Dá para dar um glória a Jesus aí, irmãos? Aqui. Isto aqui, ele está falando em relação à igreja de Cristo. Porque os irmãos sabem que tem igreja que não é de Cristo. Os irmãos sabem que existem igrejas que não tem nada a ver com Cristo. Fala em nome de Cristo, fala em nome do Espírito Santo, mas não tem nada a ver. Por quê? Pastor, você não está errado, não? Estou não. Estou não, porque se eu estiver errado, Jesus está também. Jesus não erra. Jesus, quando falou a sua igreja, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ora, todo mundo é estudante hoje, todo mundo estuda, a maioria tudo hoje é formado. Antigamente não, mas hoje, todo mundo é formado. A maioria, já sabe. Fala até o português suviano. Assim. Eu vi uma pessoa falando, que eu disse, meu Deus, nunca vi um negócio daquele. Ela falava suviando. Ah, bonito, achei bonito. Quando ele diz a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, é porque tem outras. Sim ou não? A língua portuguesa, meu amigo, olha para aí. A minha igreja, eu edificarei a minha. A minha. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a igreja de Cristo está bem ajustada. Não tem nada folgado, frouxo em canto nenhum. Não, senhor. Está aqui. É edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. E dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra. Sabe o que é isso? Pedra da esquina? A principal pedra da esquina é esquadro. Quem sabe, trabalha em construção, sabe. Quem é engenheiro aí, quem é arquiteto e trabalha em construção, pedreiro, mestre de obra. Não é? Sabe que a pedra da esquina está se referindo ao esquadro. Toda a construção tem que ter esquadro.
Duas coisas, esquadro e prumo. Uma coisinha, né, de chumbo, com um cordãozinho, pronto. Aquilo ali não pode faltar na construção. O esquadro não pode faltar na construção nenhuma. E o nível? O irmão está me ajudando. Pronto, esquadro, prumo e nível. Escute aí. E o esquadro é colocado logo no início. Logo no primeiro tijolo. Esquadro. Sabe por que tem muitos filhos de crente, às vezes, fora da igreja? Porque no começo não foi colocado esquadro. Às vezes não, às vezes tem uma exceção. Às vezes tem exceção. Mas às vezes no começo deixou à vontade. Não é menino, sabe para quê? Menino, então, e por ali o menino crescendo. E o menino crescendo. E ele sabe a doutrina, ele sabe o que a Bíblia diz. Fazendo concessão. Chega a 12 anos, 10, 12, 11. Eita. E agora, para trazer para o esquadro? Já cresceu. E agora para trazer para o esquadro que já cresceu? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Às vezes chega, mas dá trabalho, meu irmão. E às vezes nem chega mais. Sabe por que o comunista cresceu? Os comunistas? Quase tomava conta do mundo, só não tomou porque Deus não quis. Deus estendeu a mão porque eram contra Deus. Se não tinha tomado conta do mundo, não tinha quem evitasse. Quem estuda sabe. Quem estuda sabe. Eu já estudei o comunista. O começo. Ele pegava as crianças, levava para um internato. Novinha. Cuidava, ensinava. Com 7 anos, devolvia para a família. 7 anos. Ele devolvia para a família. Sabe quantas vezes mudava mal o caráter deles? Nenhuma. O caráter das crianças já estavam formadas. E a psicologia diz, 7 anos, o caráter da criança já está formada. Aí vai só desenvolver, mas desenvolver o que já está dentro, a semente já está dentro. Aí Deus parou e deu um basta. E é justamente o cuidado que a gente deve ter. Colocar a coisa, o prumo no primeiro tijolo logo, bota o esquadro, porque Jesus é a pedra da esquina, aprovada, eleita, e quem nela crê, não se apresse. No qual todo edifício, bem ajustado, faz o quê? Cresce para templo santo no Senhor. Agora cresce para templo santo. Não é crescer só em quantidade, não. Porque tem muita gente que se atrapalha com isso. Um crescimento em quantidade. Não, cresce aqui para templo santo. Quanto mais cresce, mais ajusta. Quanto mais cresce também em santidade. Aqui é diferente. Glória a Jesus. Aí ele diz que no qual também vós juntamente sois edificados. Para quê? Meu Deus, irmãos, olha para cá, edificados para morada. De quem? De Deus, irmão. Aleluia, por isso que o capa, quando vê um crente, vai lá para o outro lado da calçada. Desse jeito. Essa semana eu vinha com o Sérgio, foi Sérgio. Eu vinha com o Sérgio, eu nem vi. Vinha com o Sérgio conversando. Sérgio, pastor, você viu a carreira que aquele negão deu quando viu a gente? Eu disse, não. Quando deu uma carreira, quando viu, eu não conheço. Mas por quê? Sérgio diz assim, esse vem carregado, pastor.
Olha, esse estava cheio, só não era de Deus, né? Mas eu vim pela calçada assim, caminhando. Não vim com Bíblia nem nada, eu e Sérgio. O cara, quando viu assim, tomou um susto, pulou para carreira. Vem carreira, sai, capa! Que morada de Deus, irmã, morada de Deus, você é morada de Deus. Glória a Jesus, morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então tem que estar bem ajustado. Tem que estar bem ajustado. Glória a Deus. Então está aqui. Diz aqui o texto de Êxodo. 9 horas. Só terminar aqui. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos ver quem pode comer. Glória a Deus. Voltei aqui para o texto aqui, que eu estava, até risei um pouquinho. Está aqui. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Jesus. Amados, que coisa, né? Coisa maravilhosa aqui. Não fará mal algum. As portas que tiver sangue, a casa que tiver sangue, não vai acontecer mal nenhum. Mal nenhum. É por isso que o salmista diz. Isso. Depois explico. Por isso que o salmista disse que praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma. Casa de crente não. Casa de crente é casa de salvo. Casa que tem sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Vai chegar mal nenhum na sua casa. Debaixo do sangue de Jesus. Não tenha medo de orgia, de ciúme, de olho grande, olho troncho, olho redondo, olho quadrado. Não tenha medo disso não. Não tenha medo de nada. De gato preto, de dia 13. Não tenha medo de nada. Negócio de escada, chinelo emborcado, não sei o quê. Nada tenha medo disso. Porque praga nenhuma chegará na tua tenda. Você está guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Se assuste não. E quando quiser chegar alguma coisa na sua mente, você diga assim: credulidade que está em mim, Jesus está aqui. Não tem medo não. Ficar assustado. Porque quem está assustado vê até alma. Medo. Vê o que não existe. Olha, Jesus vinha por cima das águas. O discípulo tudo com medo, assustado. Ei, um fantasma? Que fantasma, crente? Mas por que assustado, com medo? Aí gritando, é um fantasma. Sendo Jesus. Ei, sou eu. Sou eu, não tem mais. Glória a Jesus, glória a Deus.
no caminho de Emaús, iam caminhando, tudo assustado, tudo com medo. Jesus apareceu no meio deles, começou a conversar com eles, e eles, o que é que vocês estão conversando? Não, é porque, e tu és estrangeiro, que não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno, o que fizeram com ele, Jesus começou a conversar. Tudo com medo. Quando chegou, ele fez que ia passar. Não, Senhor, o sol declina. Fica aqui essa noite. Aí sentou na mesa, quando pegou o pão que abençoou. É ele! É ele. Era Jesus, ele não estava entendendo nada. Eles apareceram e disseram, e porventura não ardia o nosso coração quando ele falava? Não ardia. Ardia o coração dele, mas com medo não entenderam, não viram que era Jesus. Não tenha medo de nada. Tenha medo de nada. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então está aqui. Vou fechar a Bíblia, pronto. Fechei. Fechei a Bíblia. Glória a Jesus. Mas no Novo Testamento, Jesus participou da última Páscoa. Com os discípulos, 12. Depois de participar da Páscoa, está na mesa, Judas também. Aí ele disse uma coisa que chamou a atenção dele, assustou tudinho. Ele disse, um de vós há de me trair. Aí Pedro estremeceu. Eita! Porque quem mais estremeceu foi Pedro. Por quê? Porque Pedro já havia passado pela experiência. Pedro já tinha negado Jesus. O diabo queria se andar com Pedro, já não deixou. Quando eles são de vós a de me trair, Pedro empalideceu. Pedro escutou até o galo cantando. Mas desse jeito que eu estou dizendo, irmão, ficou tremendo. Porque Pedro sempre perguntava, sempre Pedro sobressaía, sempre Pedro estava ali respondendo as coisas, mas nessa hora ele calou-se. Aí bateu em João e disse, João, pergunta a ele quem é, João. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aquele que deu um bocado molhado. Que o bocado molhado era uma honra. Todos quantos estavam na mesa, quando o Senhor dava um bocado molhado para um dos convidados, estava honrando mais do que todos. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez com Judas, deu um bocado molhado para ele. Mas Judas estava com o coração, irmão, endurecido. Estava com um plano arquitetado. Um plano arquitetado. Comeu um bocado molhado e depois ficou inquieto. O Senhor disse que tem de fazer e fazer logo. E Judas sai para traí-lo. E quando Judas sai, aí chegou a hora de Jesus agora instituir o que nós participamos hoje. A igreja vai fazer isso até a volta de Jesus. Naquela hora que Judas sai, Jesus pega o pão. Diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. E deu aos discípulos. Já não era mais a Páscoa, ele estava agora instituindo a ceia do Senhor. Depois ele pega o vinho e diz, este é o meu sangue, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Porque a Bíblia diz que bem sabia ele o que havia de traí-lo. Sangue derramado por muitos. Glória a Jesus. Então ele institui a Santa Ceia. A Páscoa ficou para trás. E a partir dali, agora era a ceia do Senhor. Não mais ervas amargosas. O Cordeiro é o próprio Cristo. Glória a Deus. Mas o pão continua puro, porque o pão simboliza Cristo Jesus, que foi pregado na cruz por nós. Esta é a razão da ceia, nós participarmos todo mês, em memória do Senhor. Assim como a Páscoa era uma profecia,
um memorial e uma profecia. A ceia também continua sendo um memorial e uma profecia. Pastor, por que memorial? Porque na ceia nós estamos lembrando, não mais do Egito como israelita, mas estamos lembrando o que Jesus Cristo fez por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Nos libertou, não mais com sangue de cordeiro, nem com sangue de cabrito. Jesus nos libertou com o seu próprio sangue. É por isso que a igreja tem autoridade na terra. O crente pode não ter dinheiro, pode não ter cultura, pode não ter um nome conhecido na sociedade, mas se ele for crente, irmãos, ele tem a autoridade de Deus na terra. É porque o sangue está sobre ele. Por isso que o capa corre, passa lá para o outro lado. Uma vez, o pastor contava uma história de uma irmã, viúva, velhinha, que morava numa vila. O pastor Beto, de vez em quando, contava isso na igreja. E tinha uma mulher ali, lá naquela vila, que quando se demoniava, a casa que ela entrasse, quebrava tudo. Era um bocado de homem para segurar essa mulher. O demônio entrava nela, quebrava tudo. Quando ela fazia isso, endemoniava, para fechar toda a porta, assim, aquela agonia para fechar a porta, era uma correria maior do mundo. Mas nesse dia ela inventou de entrar na casa da irmã velhinha, viúva. O demônio, quando entrou lá, fez: demônio, aqui é a casa de crente, sai em nome de Jesus. E a mulher, pá, cai. Quando corre um bocado de homem, para socorrer a irmã já estava sentada conversando com ela. Aqui não, aqui é a casa de crente. Aleluia, aqui não. Aqui é casa de crente. Louvado seja o nome de Jesus. E naquele dia aquela mulher foi liberta. Glória a Jesus. Tem nada de afrouxar nada aqui. Irmão, quer que afrouxe? Querem? Não, senhor. Segura a palavra. Segura a Bíblia. Oh, glória a Deus, glorifica Jesus, para Deus fazer maravilha na tua vida. Deus abençoe a igreja.